Então, permita que o Senhor transforme tudo que você é, nesse fogo, nessa presença, na sua palavra. Amém? Tivemos ali algum tempo eu fui para receber, mas tinha ali alguns homens e pastores para poder conversar, compartilhar um pouco do que a gente está vivendo. Mas impressionante como esses homens, uma geração que está se dispondo à frente da igreja do Senhor, tinha gente de tudo quanto é lugar do estado, como essas pessoas precisam de se desenvolver a partir da sua essência, de quem são de fato do Senhor, homens de Deus, homens chamados pelo Senhor. E eu olhando para aquilo, e na dinâmica que eu tenho vivido aí há quase 5 anos, treinando jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma ferramenta muito tremenda, porque ele vai trazendo disciplina e forjando o caráter, forjando a essência do homem. Amém, Bernardo? Virilidade é uma palavra que está na Bíblia que os homens têm que ter. Virilidade é a capacidade de tomar frente, de agir, de ser proativo. Homem cabeça não é que manda, mas é que está à frente, de fato, com tudo que ele é. E a gente tem trabalhado nesse propósito do jiu-jitsu, de crianças, adolescentes, tem os velhinhos também, né? Mas glória a Deus, porque isso tem cumprido efeito não só a partir do que temos hoje, medalhas, mas há muito mais em torno disso. Está aqui o Wendel, o Anderson. Cadê a turminha? Está descendo? Tem mais um bocado. Estão ali. Os pequenininhos, Benjamin, ficaram cansados, não aguentaram o rojão não. Eles vão 7 horas da manhã para uma competição. Vem para cá vocês, vem para cá, Bernardo. Já traz. Eu ganhei em terceiro, tô brincando. O projeto é uma equipe, é um time, E ele representa em várias categorias, idades. Tá aí Daniel, brabo, Daniel? Olha lá. E em todas as categorias o projeto ficou em terceiro lugar, um evento para todo o estado. Eu não sei exatamente quantos inscritos, mais 300 atletas, 21 do projeto. Tem algumas crianças que não aguentaram nesse rojão de um dia inteiro, mas glória a Deus, a gente tem trabalhado de dentro do tatame para fora, conhecendo, lidando, desenvolvendo e vendo o fruto desse trabalho, não só na medalha, mas no coração que está sendo forjado, pessoas que não desistem. O Bernardo, ele é um competidor nato, ele toda hora, toda semana, em todo tempo ele está apontando, vai se colocar à prova, vai competir, vai se testar. E isso tem desafiado essa geração e eles estão aí para comprovar que são vencedores e em Cristo Jesus mais que vencedores, amém? Então há um pouco dos 21 aqui, mas há todo um movimento em torno disso, uma dedicação não só do esporte, mas espiritual do Bernardo, da casa dele, da Larissa, a Nicole, Maria Sofia, dessa família. Isso a gente costuma encarar como esporte, mas é uma obra nem social, mas espiritual que a gente tem desenvolvido. É uma obra missionária local, então tem gerado impacto em vidas, em famílias e na cidade. Então ore, eu acredito que dentro de uns 30 dias, no extremo 40 dias, e se o Senhor abençoar 5 dias, a gente muda para o nosso espaço, a gente está focado ali em terminar aquele ambiente. Então falta a parte elétrica, você que domina a área, Menel já está
no desenvolvimento aí. Vamos avançar para finalizar. Compramos os tatames, a laje foi batida quinta-feira do segundo andar, né? E graças a Deus tudo tem dado certo. Irmão, se disser que há um esforço, não há um esforço. Eu entendo, essa obra tem me ensinado muito. Eu estou pregando já, né? No Éden o homem não tinha esforço. Os animais vinham e ele dava o nome. Falava, você girafa, você urso, e ele ia dando nome aos bois. Não havia esforço para plantar, não havia necessidade de roçar a terra, arar a terra. Mas quando o homem peca, ele entra nesse lugar agora de maldição, de ter que pagar o preço. Mas você que está em Cristo, você não paga o preço. Jesus pagou o preço por você. E agora você tem uma dedicação para restaurar sua mente a partir de quem é Cristo, ou do que Cristo estabeleceu na terra. E aí não há um esforço. A gente não fica fazendo campanha e falando, você tem que contribuir, porque a gente entende que é uma obra do Senhor, e o Senhor está encarregado de fazer isso prosperar. Amém? Então é uma obra do Senhor. Quando você olhar para aquilo, é uma obra que o Senhor fez. É isso que nós temos testemunhado. É isso que nós temos desfrutado nesses dias. E isso aqui, ou melhor, estes aqui, né, são parte de um propósito muito maior. Os futuros homens, mulheres dessa cidade, eles estão sendo tocados, abençoados, forjados hoje para um novo tempo. Amém? Bernardo quer falar algo? Não, né? Está sem voz? Gritou muito, né? Ele vai lá de técnico e fica ali instruindo a turma. Mas deixa que a gente fala agora, para pregar. Josimar quer falar algo? Josimar é o primeiro fruto desse momento, desse projeto, desde antes, né? E é um menino de Deus, com o coração do Senhor, que eu creio, ele é a próxima geração que vai continuar, dar continuidade. Amém? Quer falar mesmo? Eu só queria falar que passar um pouco, né, da competição, como foi, como vocês viram, nós trouxemos bastante, todo mundo que foi, premiou, trouxe medalha, e vocês não têm noção o que é uma competição para uma criança, ou a evolução que a criança tem, ou a vontade que a criança tem pelo jiu-jitsu, é totalmente diferente. Isso aqui é só uma parte, porque o mais importante é o conhecimento que a gente ganha ao competir. Tivemos muitas lutas difíceis hoje. Eu, Daniel lutou muito, Melina, Júlia, todo mundo lutou bem. E é só isso. E os pais que puderam estar incentivando, estar acompanhando os treinos, porque é importante, porque não é só seu filho que vai evoluir, você vai evoluir junto com ele. É só isso. Amém. Esse é o fundamento. Seu filho não vai se desenvolver você largando ele na igreja ou largando ele no tatame. Você precisa estar lá, porque você é o exemplo dele. Amém? Então não transfira a sua referência para outra, assuma o seu lugar. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Pai Santo, nós te louvamos por essas vidas, por esses aqui que agora representam, Deus, a vitória desse tempo, ó Deus, as conquistas, o trabalho, a dedicação, o empenho, e sabemos nada é em vão do Senhor. Por isso toca neles, abençoa eles, e que eles sejam de fato a geração que o Senhor busca, a geração que o Senhor chama nesse tempo para que te ouça e te corresponda. Por isso renova o coração deles, renova a mente, liberta, ó Deus, de todo o argumento, porque eles são preciosos sim, e mais que vencedores no Senhor, meu Pai. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a servir essa geração, e ó Deus, ser paz de destino para esse povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado. Vamos juntos. Deixa aqui, né? Ficou bonito aqui. Os dois. Glória a Deus. Para onde eu vou agora? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24.
Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês e que vocês venham contar conosco para ajudá-los, servi-los, ouvi-los como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Amém? Pedro Bernardo, seja bem-vindo pela primeira vez. Já deu 30 dias? Meu Deus, eu jamais teria essa coragem. Tá vendo o que o jiu-jitsu faz? Lucas 24. Nós acabamos de ter uma experiência aqui onde há uma mudança. A igreja chegou o momento dos dízimos, das ofertas, dos 60. Quem vai trazer algo, apresentar algo, se move, mas todo mundo já vai baixando a temperatura, desligando o fogo, e a fornalha tem que se manter acesa. Amém? Nós estamos adorando ao Senhor na palavra, através da palavra, então a nossa mente não pode perder ou tratar esse momento como frações litúrgicas, religiosas, momentos para a gente fazer alguma coisa, e aí na repetição a tendência é que isso se torne natural. Mas o Senhor Deus é Espírito, amém? E importa que você e eu venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Então tudo o que nós fazemos, nós temos que entender que estamos fazendo espiritualmente. Não é espiritualizar as coisas, é fazer como um ser espiritual, porque Jesus morreu na cruz para você nascer de novo. E nascendo de novo, você nasce da água e do Espírito, para agir espiritualmente, para se mover espiritualmente, para corresponder ao Senhor pelo Espírito. Portanto, os seus dízimos, ofertas, isso não é uma ação religiosa, litúrgica, tradicional, mas é sim um momento de você cumprir algo, ou estabelecer algo, ou desenvolver algo. Obrigado. A palavra do Senhor aqui traz um momento onde Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, e depois de ressuscitar, as irmãs vão e veem o túmulo vazio, elas recorrem aos discípulos e falam, eles não estão lá. Eles vão, verificam, testificam, mas cadê Jesus? E alguns dos discípulos que andavam com ele estão andando numa caminhada de desânimo, de frustração, de falta de entendimento, de falta de noção. Eles estão caminhando na famosa estrada, a caminho de Emaús, uma cidade. Eles estão nessa jornada. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas agora acabou, vamos voltar para a nossa história. E quando nós lemos, a Bíblia diz que Jesus aparece do lado desses dois homens e começa a conversar com eles, mas os impediu de entender ou de discernir, de assimilar que ele era Jesus. Alguns apontam que Jesus, quando ressuscita, ele tem uma nova semelhança. Mas o ponto é, eles não compreendem a Cristo, estão andando com Jesus, e Jesus agora está motivando eles através de uma palavra, onde ele vai dizer, vocês não entenderam o que os profetas disseram, vocês não estão entendendo a voz de Deus, o que Deus está cumprindo. E até que ele para em determinado lugar, na casa ou na cidade desses homens, ele diz, eu vou continuar. Eles falam, não, para, fica aqui, permanece com a gente, janta, já está tarde. E ali Jesus pega o pão, dá graças, e quando ele parte o pão, a semelhança do que ele fez na ceia, os olhos daqueles homens se abrem, eles olham para Jesus, e Jesus desaparece. Mas naquele mesmo momento eles têm o entendimento de que era Cristo Jesus ressurreto com eles. E o que eles testificam em Lucas, no capítulo 24, verso 32, abra aí sua Bíblia, Lucas 24, 32. Amém? Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Só até aí. Um olhou para o outro e falou: você sentiu o que eu estava sentindo? Você percebeu, você viu o que eu vi, você lidou com o que eu experimentei agora? Meu coração estava ardendo enquanto ele falava. E Jesus é conhecido desde o início. Quando ele falava, o povo olhava, ele é diferente. Quando ele fala com autoridade. Existe uma essência diferente em Cristo, porque ele era Deus. E a voz do Senhor é poderosa, amém? A voz do Senhor, ela opera de maneira tremenda. A voz do Senhor é o que guia Abraão. Abraão nada viu. Tudo que Abraão viu foi andando. Mas Deus falou: vai que eu vou te levar para uma terra. E ele falou: tá bom. Obedeceu a voz e foi. Ele foi vendo a terra. Ele foi adorando ao Senhor na terra. Ele foi desfrutando da orientação e da presença do Senhor enquanto obedecia a essa voz. A voz de Deus, ela é suficiente para guiar homens que não pararam para sentir um arrepio, que não tiveram uma experiência emocional, mas eles tiveram uma experiência racional, de inteligir, de compreender, de assimilar a vontade de Deus, e se submeteram a ela. Noé, Deus passa e fala: Noé, para tudo agora e constrói uma arca. E Noé dedica então sua vida inteira a corresponder à voz do Senhor. Esse momento da história aqui é bem específico, que haviam pessoas desanimadas, desorientadas, sem entender o que caminho seguir, ou que decisão tomar. Esses homens, há uma suspeita que o próprio Lucas seja um deles, mas não há uma certeza. Mas o ponto é, esses homens perderam a referência do que eles deveriam fazer ou para onde ir. E Jesus aparece a eles, e então quando o coração deles arde, eles então voltam para onde estavam os 11 discípulos. E no encontro dos 11 discípulos ali, eles testificam: Jesus ressuscitou e passou lá em casa. Inflamados da presença de Deus. Agora desistidos da vida de antes, eles voltaram para o curso. Toda vez que nós nos voltamos para a ceia do Senhor, o Senhor diz: façam isso em memória de mim. E assim como nos dízimos e ofertas, a tendência nossa é da gente se tornar racional, tradicional e acostumado, é um mero ato litúrgico. E para muitos a ceia é pão e é cálice, é comer e beber. Mas a ceia do Senhor é a voz do Senhor sendo lembrada e ecoada no meu e no seu coração, de que a obra que eu fiz muda tudo que você é, transforma toda a sua essência. Mas muitas vezes o nosso ouvido está tampado, porque já acostumei com isso, já li esse texto, já ouvi, já vivi isso diversas vezes. Mas hoje você precisa renovar o seu entendimento, entender que o Senhor está falando nessa noite, porque nós estamos em obediência, parados em obediência. Senhor, o Senhor disse para fazer isso. E não tem a ver com fazer uma vez por mês, mas enquanto estamos reunidos, fazer em memória dele, tem um peso espiritual e uma realidade espiritual liberada, onde o Senhor vai sim falar ao teu coração. Falar o quê? Que ele pagou o preço pelos seus pecados. Quantos aqui são justos? Quantos aqui são justos? Está com medo, não é pegadinha não, alguns, né? Nós temos aqui muitas pessoas. Justo é quem foi justificado por Cristo. Justo não é quem é perfeito. A gente muitas vezes não entende quem nós somos em Deus. E quando eu olho para a ceia, para a mesa do Senhor, isso significa que eu fui justificado. A gente cantou agora há pouco: justificado é a justiça de Deus, cumpriu o efeito na minha vida. Portanto, nada do que eu venha fazer me torna digno, porque Ele me fez digno. Ele me fez justo. Ele me tirou de um lugar e me transportou para outro lugar, amém? Você experimentou isso? Você saiu do lugar de angústia, de pecado, do lamaçal de escravidão, e foi transportado para o reino de luz, de amor. O reino de Cristo Jesus. É esse lugar que você vive, é nesse lugar que você se move, amém? Misericórdia. Nós fomos tirados de uma vida miserável e potencializados como filhos. Poder do Espírito te fez filho de Deus.
se você sim crê em Cristo Jesus e anda conforme Cristo Jesus. Não tem a ver com ir à igreja, não tem a ver com comer o pão, ter sido batizado, mas tem a ver com relacionamento. A gente tem insistido em dizer isso sempre. Mas a obra da cruz, ela então me tira de um lugar, ela me move para um estilo de vida onde o meu coração não é um coração desanimado, porque eu não estou vivendo mais pautado no que o meu braço pode cumprir e realizar. Eu não vivo mais baseado em resultados do meu esforço. Eu vivo sim na dependência da voz do Senhor. Porque em toda a Bíblia a voz de Deus guiou o povo para a vitória. Davi por diversas vezes para: Senhor, eu vou para a guerra, e Deus diz: vai. Eu vou vencer, Senhor, Deus diz: vai. Senhor, a estratégia que eu tenho é essa. Deus diz: vai e usa essa estratégia que você vai ser vencedor. E Davi vai com tudo e se torna vencedor. E Noé dedica a vida dele toda a construir uma arca, e quando a arca está pronta, ele está trabalhando naquilo porque o Senhor disse que haveria uma chuva, e ele está vivendo e pautando toda a sua vida porque o Senhor disse algo. A Bíblia não me atrapalha, a Bíblia me ajuda a entender que é assim que o Senhor se move, pela sua palavra. Quando o Senhor fala, eu sou tocado, eu sou tomado, eu sou atingido pela sua presença santa. Mas muitas vezes nós caminhamos indiferentes no meio de um culto, no meio de um tempo onde eu parei tudo. Tomei banho, passei desodorante, perfume. Isso os solteiros fazem, querendo casar. E aí você se move todo, separa um tempo para poder fazer o quê? Para ouvir quem? Ouvir o pastor? Não tenho nada para te oferecer. O meu esforço, minha dedicação é para ouvir o Senhor. Mas você pode ouvir o Senhor daí. E eu não estou dizendo que eu não preciso pregar, porque a palavra diz, Jesus diz para pregar em tempo, fora de tempo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que se você não tiver com ouvidos espirituais abertos, o que você vai ouvir não vai fazer com que o seu coração venha arder, de tal maneira que você se mova de lugar, de tal maneira que você desista do curso que você estava tomando. As pessoas caminham friamente com Deus porque elas desistem do que ouviram, ou porque estão ouvindo muitas vozes. E esse monte de vozes mais te confunde. Vozes da carne, vozes de homens e mulheres que nada sabem a respeito de Deus, que não têm parte com Deus, vozes de novela para os antigos e plataformas de streaming, Netflix e essas coisas. São essas vozes que você tem ouvido, é a isso que você tem correspondido. Porque isso é o mundo. E o problema não está naquilo ali, porque o mundo sempre existiu e vai continuar existindo. A gente até falou em algum momento essa semana que lá atrás, quando me converti, o problema era novela, o povo que assistia novela. Hoje é rede social, é novela que ainda tem, e mais um monte de tralha. Ou seja, essas coisas vão sempre existir. O problema não está no que acontece lá fora, o problema está no que está entrando aqui dentro, na minha capacidade de selecionar, de me tornar alguém intencional e atento ao que está acontecendo. Que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? E não é só agora, não é só hoje, mas é amanhã, é quando você está indo para o trabalho. O Senhor quer falar com você. Quando você se dispõe, quando você se abre para ouvir o Senhor, Ele vai falar, Ele vai tocar o seu coração. Há um texto em Jeremias 20, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 20, verso 7. Jeremias capítulo 20, verso 7. Amém?
Verso 7 diz: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Verso 8: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me em insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei mais, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto de tanto contê-lo, tentando contê-lo, já não posso mais. Amém? O profeta Jeremias é o cara que profetiza a respeito do exílio, de dias difíceis, e o povo vai experimentando, mas ao mesmo tempo falando, não, isso não vai acontecer. Tem os falsos profetas dizendo, arrasta para cima, você vai ficar milionário, você vai ser bem sucedido, você, sabe? E tinha um monte de profeta dizendo, não, vai haver paz, só paz. E Jeremias é o que diz, não, vai quebrar, vocês vão descer a casa do oleiro, não. Então ele pega um vaso, vai na porta da cidade, quebra o vaso. Esse vaso não tem como mais restaurar. Ele está anunciando, vai haver um tempo difícil, vocês não se arrependerem. E por causa disso ele sofre todo tipo de pressão, mas aqui ele desabafa para Deus dizendo, o Senhor me enganou, eu não aguento mais, eu não suporto mais anunciar, parece que eu só falo de destruição, de dias difíceis. E eu falei para mim mesmo, ele vai dizer no verso 9, eu não vou mais falar em nome do Senhor, abandono meu ministério. Mas ele conclui dizendo, eu estou exausto, eu estou fadigado, eu não aguento mais tentar lutar contra isso. Porque o meu coração está ardendo, um fogo dentro de mim. A voz do Senhor é um fogo, é uma chama viva que nos impulsiona. A voz do Senhor é uma chama viva que me move, que me faz andar em lugares específicos, a cumprir coisas específicas, a ter experiências específicas. A voz do Senhor, ela é o poder de Deus ecoando dentro de mim e dentro de você. Eu não sei se você já ouviu a voz do Senhor. Há várias experiências, eu já ouvi várias pessoas dizendo, parecia a minha própria voz falando dentro de mim. É mais ou menos isso. Porque é o Espírito falando no teu espírito e ecoando na sua alma. Você é corpo, alma e espírito. No reino do Espírito, o seu espírito está conectado ao Espírito de Deus, porque ele foi vivificado. Se você está em Cristo Jesus, ou você está morto porque você está fora da luz, separado de Deus, escravo do pecado, você está morto, seu espírito está morto, e a sua alma está trancada, está algemada nos poderes das trevas. Mas foi para isso que Jesus morreu na cruz, para te tirar de um lugar, de falar, agora seja livre. E o que eu preciso fazer? Crer somente na obra da cruz. Ouvir a voz de Jesus hoje dizendo para você, creia em mim. Ouvir a voz de Cristo Jesus dentro de você dizendo, creia em mim. Se entregue a mim, porque eu vou mover você a um novo lugar. Um lugar onde há vitória sobre dificuldades, mas dificuldades também vêm. Não é um conto de fadas, é uma vida real. Mas o poder de Deus não falta quando necessário para curar, para libertar, para restaurar. O profeta está dando testemunho da voz do Senhor. O fogo ardendo, como se tivesse algo latente dentro de mim. Os discípulos em Emaús confirmam. O Salmo 29 vai dizer que a voz do Senhor é como um trovão. O Salmo 29 é um salmo dedicado à voz do Senhor. Abra o Salmo 29, abra a sua Bíblia. Amém? O Salmo 29, no verso 1 diz, atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força,
Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no seu esplendor, no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Verso 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. No seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém? Jesus diz, quando você entrar numa casa, você diz, paz do Senhor essa casa. O Senhor dá a paz dele através da sua voz, você que é filho de Deus. Amém? Simples assim. Mas o Senhor anunciou, é um salmo que Davi, alguns dizem que ele está relendo ali a experiência de Moisés no Monte Sinai, onde trovão, fogo, fumaça, nuvens tomam aquele ambiente. Mas que a testemunho é que todos os seres celestiais, ou em outras versões vai dizer deuses, os deuses de vocês, como se houvessem outros deuses, deem glória ao Senhor, porque todos se prostram diante do Senhor Jesus, do Senhor, o único e verdadeiro Deus, e não há outro como Ele, não há ninguém que se compare a Ele. Por isso Ele diz, atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece, porque ao nome de Jesus foi dado o poder sobre todo nome. A voz do Senhor ressoa sobre as águas e o Deus da glória troveja. Eu não sei se foi aqui em Anchieta que teve um trovão no dia, não teve? Que abalou tudo, ou foi lá em Muniz, não, foi lá em Muniz Freire. Mas eu lembro de um dia que teve um trovão que ali bateu na terra. Na hora eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados e o Senhor vai recolher. Sabe, da terra tremer, as janelas vibrarem. E foi algo ouvido assim, numa distância muito grande. A 18 quilômetros de distância, alguns amigos falaram, eu ouvi. Deu uma trovejada, mas foi uma só, uma pancada. Olhando as nuvens para ver se havia alguém vindo sobre as nuvens. A voz do Senhor é como um trovão. E não é que o Senhor fala trovejando, mas há uma alusão a algo muito poderoso. A voz do Senhor é irresistível para aquele que precisa se achegar a Ele. Assim como a voz do Senhor é poderosa para quem está soberbo, arrogante ou orgulhoso, para que se proste, para que se dobre, para que se renda diante dele. A voz do Senhor, ela é poderosa. Quando ele está dizendo aqui, ela quebra os cedros. O cedro era a representação de uma árvore do Líbano, que não havia nada tão resistente igual, não havia nada que se comparasse. E ele está dizendo, a voz do Senhor despedaça tudo isso. A voz do Senhor é majestosa. Ela faz o monte saltar. Parece que foi isso que aconteceu. Faz o monte ser abalado. A voz do Senhor, ela está ecoando nesse tempo, nos chamando como igreja a estar em intimidade com Ele, a estar unido com Ele, a estar perto de Deus, a estar ouvindo para corresponder. Porque tudo que Deus faz desde o início é através da sua voz. No início, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas. E no meio do caos e da desordem, o Senhor disse, haja luz.
E Ele estabeleceu cada coisa no seu lugar e deu ordem a cada coisa. E tudo que Ele fez foi através da sua voz. Irmãos, nós estamos vivos porque o Senhor impartiu, colocou dentro de nós capacidades à imagem e à semelhança dEle. Há em você sim a capacidade de dizer a alguém que está ansioso, angustiado: recebe a paz do Senhor. Não de maneira religiosa e paz, Senhor, como um cumprimento qualquer, mas entendendo que você tem a autoridade nos lábios, é o que a palavra de Deus diz, e você tem a autoridade para estabelecer algo em nome do Senhor, porque o nome do Senhor é poderoso. A voz do Senhor nesses dias tem ecoado para que haja um povo que não é semelhante a esse mundo, mas semelhante à sua imagem e semelhança. Um povo que entende Cristo, corresponde a Cristo e vive com Cristo. Nós estamos reunidos para comer do pão e beber do cálice, não porque é o dia da Santa Ceia do Senhor. Não, nós estamos aqui para sermos transformados, renovados no entendimento e reposicionados. Porque se o seu modo de viver é o modo onde o seu coração está frio, onde você se move de modo mecânico, corresponda à voz do Senhor e mantenha o seu coração latente, ardendo de vida. O Senhor tem um propósito sobre a sua vida, tem um tesouro sobre a sua vida, mas não é de qualquer jeito, não é porque há um curso religioso para você desenvolver. Não, existe uma orientação do Espírito de Deus nesse tempo. Existe uma movimentação do Senhor nesse tempo. Eu preciso ter ouvidos adestrados, ouvidos que entendem e que assimilam. Essa é a voz do Senhor. Eu lembro do dia que eu orei pedindo a Deus socorro em algumas demandas. Eu apresentei: Senhor, eu vou fazer isso. E eu ouvi a voz do Senhor de forma muito nítida, Ele dizendo não. E eu falei: então eu vou fazer dessa forma, ansioso e agitado por uma resposta. E o Senhor disse não. E aí eu fui e fiz uma pergunta ao Senhor: então o que eu vou fazer? E houve silêncio. Mas por causa do coração duro, por causa do coração que achava que já sabia, por causa do coração que entendia, eu estou falando, eu já era pastor, tá? Faz pouco tempo isso, é 10 anos mais ou menos, 10, 12 anos. E eu estava ali num lugar onde eu achava que sabia o que era viver pela fé, até que o Senhor, com paciência, me espera eu caminhar ali por 6 meses, para eu ler algo, ser tocado por aquilo de maneira a ser curado na minha ignorância e a identificar isso é a voz do Senhor para mim. E toda vez que o Senhor fala conosco, a gente muda no entendimento, a gente se obediente e se corresponder, se reposiciona e a atmosfera muda. Você sai do lugar da ignorância, do lugar onde reina o príncipe das trevas, o Deus desse século, e começa a andar no reino da luz, aonde há clareza, onde há convicção, onde há liberdade, onde há vida em abundância, onde há o suprir de todas as necessidades. Naquele momento eu estava diante de dificuldade ou de uma crise financeira, sem dívida, mas com medo de ficar endividado, e o Senhor nunca deixou ficar endividado. Mas quando eu entendi que havia um modo de entender o Senhor, que eu precisava de ouvir a voz de Deus, que eu precisava andar na dependência dEle, que eu precisava entender que não é no meu esforço, porque é para a glória dEle. Por isso Gideão leva só 300, por isso que a obra não é obra de ninguém, é obra do Senhor, aquela obra física ali, para que ninguém se glorie. O pastor, cavei lá, ajudei a fazer a macieira, amém, a gente se alegrou ali. A obra é do Senhor. A obra que está acontecendo na sua vida é do Senhor. Não é obra de pastor, não é obra de homens, não é obra de ministério, é obra do Senhor.
Então não confunda o ambiente religioso com algo que limita o Senhor. O Senhor não está dentro dessa caixinha limitada, Ele tem um propósito vivo e poderoso. Pessoas vão ser arrancadas desse lugar para outras nações. Pessoas vão ser movidas em cura, ou serão movidas a curar, diante de uma voz que te conduz antes a lugar de maturidade, de crescimento, de aprender a andar com Ele. Porque a voz do Senhor é poderosa. Moisés está no monte e fogo, trovão, fumaça, e o Senhor diz: Moisés, não deixe ninguém subir. Se alguém tocar no monte, eles vão morrer. Você vai descer e vai falar para o povo. Ele fala: não, já falei. Moisés desce e fala para o povo para não tocar no monte. Êxodo 19. Mas Arão vai se santificar, se purificar, e ele vai subir com você. Por quê? Porque eu preciso de ouvir a voz do Senhor. Eu preciso de corresponder ao propósito do Senhor, aos princípios, às ordenanças do Senhor. Não é simplesmente subir Moisés e ficar o povo. Havia algo que o Senhor estava fazendo e Deus está corrigindo Moisés. Deus está parando Moisés, falando: para, Moisés. Você vai voltar, vai descer e vai avisar o povo: não sobe, não toca nesse monte que eles vão morrer. E Arão vai se purificar para subir e estar com você aqui comigo. Porque Deus estava gerando algo a partir de Arão, um sacerdócio, um nível de maturidade, uma forma de caminhar, um estilo de vida. Para a gente concluir, você precisa entender que o Senhor, a voz do Senhor, é para mudar quem você é, para alterar o curso da sua vida, é para você andar em novidade de vida. Novidade de vida significa ter algo novo para contar daquilo que o Senhor fez. Novidade de vida significa andar numa paz onde o mundo não recebe. Andar na presença do Senhor, que aquele que não o conhece não recebe esse espírito de santidade e justiça. Portanto, nós estamos aqui hoje em memória de Cristo, para lembrar da sua obra, para renovar o nosso entendimento, entender que a voz do Senhor, ela aponta para um lugar de justiça. A maioria estava talvez sem entendimento ou distraído quando eu pergunto se você é justo. Se você tem Cristo Jesus, sim, você é justo. Não religiosamente, não porque você vai à igreja, mas sim porque você tomou uma decisão de aliança, porque nós comemos do pão e bebemos do cálice, porque o cálice é a nova aliança no sangue do Senhor. Portanto, o relacionamento que a voz de Deus me chama a ter é um relacionamento de aliança. Por isso que o marido ou o noivo e a noiva vão dizer um para o outro no altar, diante de uma autoridade espiritual: você aceita, você o recebe, você concorda com essa aliança? Sim. É necessário dizer sim. O casamento civil, você tem que dizer sim. Na aliança com Deus, você tem que estabelecer uma concordância. Portanto, o Senhor nos chama a uma aliança. Você precisa dizer sim, não de maneira displicente, porque é como um casamento. Se você não casou ainda, você não casou porque você tem critérios, você está pensando, com medos, avaliando. Se você já casou e está desfrutando de um casamento em Deus, você não está arrependido, você está se desenvolvendo, sustentando uma aliança. Sustentando uma aliança. O que o Senhor me chamou e te chamou a desfrutar de uma aliança nele. Portanto, não é uma aliança de aparentes coisas, uma aliança real, onde eu e ele somos um, onde eu e ele andamos juntos, onde eu e ele caminhamos numa mesma orientação, numa mesma voz. Ele diz: eu vim fazer o que o Pai fez, a minha comida e bebida, fazer a vontade daquele que me enviou. E ele diz: vocês vão permanecer em mim, permanecendo em mim, vocês vão dar frutos, permanecendo em mim, vocês vão desfrutar da verdadeira vida, permanecendo em mim, vocês estarão amando o Pai. Ou seja, o Senhor me chamou a uma aliança. Nós estamos num momento de aliança, de testificar nossa aliança no Senhor. Comer do pão e beber do cálice não tem a ver com cumprimentos religiosos, tem a ver com obediência à voz do Senhor. Não é eu ser um religioso que vai na igreja, que batizou, mas é ser alguém que entendeu a minha aliança e ando e respeito e honro essa aliança. Não tem a ver com ser perfeito,
porque senão eu seria o primeiro a não poder tomar. Mas tem a ver com esse entendimento, ouvir e entender a voz do Senhor e corresponder. Portanto, nós vamos sim comer do pão e beber do cálice. Não é uma mesa de separação de bons e dignos e indignos, é uma mesa de comunhão, aonde todos, os pecadores, os indignos, os improváveis, todos podem comer desse pão e beber desse cálice, desde que estejam em aliança com Cristo, porque é a mesa dele, é a mesa que ele instituiu, é a mesa que ele estabeleceu, falando: vocês adiante farão isso em meu nome. E aqui estamos em nome dele, para a glória dele. Os irmãos que vão nos ajudar a servir, por favor. Nós vamos adorar o Senhor, mas a sua reflexão é não do quanto você merece, do quanto você é digno, mas sim do seu nível de honra à aliança que você tem no Senhor. Pastor, eu tenho falhado na minha aliança com o Senhor, então reveja, se reposicione. Pastor, não tenho vivido como alguém que está ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, então pare para obedecer, pare para consertar, pare para se reposicionar. Porque é sério. Ele diz que se você não ama o irmão a quem você vê, você não me ama. Se você não honra o irmão a quem você vê, se você não se dedica, que se você não corresponde aos princípios de Deus naquilo que você vê, você não vai corresponder naquilo que é pela fé, naquilo que os seus ouvidos ouvem e obedecem, porque há uma comunhão no teu espírito, porque há uma aliança. Então pare hoje e examinar a si mesmo, é olhar para o seu modo de viver e entender que não acabou, não é para você se omitir do pão e do cálice, mas é dizer: Senhor, conserta aqui. Senhor, muda aqui o meu coração. Senhor, muda porque eu tenho caminhado sem honrar essa aliança, sem tratá-la de maneira digna. Senhor, muda aqui porque eu preciso de me reposicionar, porque eu sou do Senhor. E nessa noite eu quero sair daqui com meu coração ardendo, inflamado, apaixonado pelo Senhor. Então se coloca de pé e se volte para o amado da sua alma, aquele que morreu na cruz, pagou o preço dos seus pecados e ressuscitou, e hoje vive e reina em grande glória e é todo poderoso. Grande eu sou, El Shaddai, o Deus que tudo pode fazer. Portanto, tenha temor no seu coração e se volte para Deus, porque Ele pode te justificar